Muito boa noite a todos. Boa noite. Sejam todos muito bem-vindos em mais uma sexta-feira, para a alegria de todos nós nos encontrarmos nessa casa que eu acredito que todos nós nos sentimos muito bem, principalmente depois da harmonização da Sandra, que com certeza prepara o ambiente, prepara os nossos corações e nos ajuda a conectar ainda com mais calor com a espiritualidade que nos acolhe. Então, que se sintam todos muito bem acolhidos, sejam todos muito bem-vindos. E vamos então fechar os nossos olhos, agradecendo a Deus por nos dar a oportunidade de nos reunir mais uma vez. E que possamos, na noite de hoje, aprender um pouco mais sobre os ensinamentos tão preciosos de Jesus. E que todos nós possamos nos sentir envolvidos nessas energias de paz, de equilíbrio e de luz que faz parte da atmosfera dessa casa. Te agradecemos, Senhor, e pedimos especialmente pelo palestrante da noite de hoje, que ele possa ser envolvido pelas energias sublimes vindas da equipe espiritual que coordena os trabalhos da noite de hoje. Muito obrigada e que assim seja. E hoje nós temos a alegria de receber mais uma vez em nossa casa o nosso irmão Rodrigo Belmonte, que já é um conhecido nosso, né? E nós gostamos muito da fala dele, sempre muito simples, muito direta e sempre pautada nos ensinamentos de Jesus, que é o tema da noite de hoje, para nos alegrar ainda mais. Falar de Jesus é sempre muito gratificante. Então, Rodrigo, seja muito bem-vindo, ele que faz parte do CEICAL, um trabalhador dessa casa tão assim, que faz um trabalho tão lindo. Seja muito bem-vindo e a fala assim. Olá, boa noite. Meus irmãos, minhas irmãs, meus amigos, minhas amigas. Vamos lá, a gente vai conseguir. Pronto. Vou fazer assim. Pronto, agora vai. Que bom estar aqui com vocês essa noite. É muito bom vir aqui ao céu. É uma alegria estar aqui. Mas confesso que hoje eu estou nervoso e bastante. Por quê, Rodrigo? Falar dele foi o estudo mais difícil que eu já fiz até hoje. E eu não arranhei a superfície do assunto. Tamanha é a riqueza de informações para falar de Jesus. Então, me perdoem se eu for muito superficial na noite, mas a ideia é trazer a visão de Jesus pelos outros. Porque eu percebi que são os outros falando dele. Ele não falava de si mesmo. Uma das primeiras características que se identifica na passagem de Jesus aqui é que ele não se autopromovia. Olha que coisa interessante. Nós vivemos numa sociedade em 2025 de autopromoção contínua e incessante. Se a gente for observar as redes sociais, o que acontece? Autopromoção em cima de autopromoção. Então, a proposta desse estudo me deixou mais curioso para continuar estudando. Porque, como eu disse, eu estudei só um tiquinho. É muita coisa, é muita informação, é muito rico esse pouquíssimo tempo que ele passou encarnado aqui conosco, que nós sabemos, né? Jesus, a luz do mundo.
Essa afirmação é dele e é impactante. Quando a gente pensa à luz do mundo, a gente pode fazer um exercício muito simples. Para alguns isso é natural já, mas para outros não. Fechemos os olhos, todos. E eu vou perguntar para vocês o seguinte: com os olhos fechados, o que é que vocês veem? Escuridão. A escuridão. E aí o que nós temos? A luz do mundo. Ao abrir os olhos, nós estamos diante de toda a maravilha que Deus propôs para nós, nos deu para que nós possamos evoluir. E a gente vê toda essa beleza e muitas vezes nem dá valor para ela. Precisou ouvir aquele que chamamos de Messias, de Rabi da Galileia, Jesus de Nazaré, o Cristo, para que a gente possa enxergar o que está diante dos nossos olhos. Mas Deus é tão misericordioso, tão bondoso, que Ele nos deu mais. Nos deu audição, nos deu tato e nos deu uma inteligência para que a gente possa perceber o outro. Ele veio nos trazer luz onde há a escuridão. E olha só o que a gente preparou para essa noite. Jesus quando, Jesus onde, Jesus quem e Jesus o quê. São 4 perguntinhas básicas, extremamente importantes para ativar a nossa ideia sobre Jesus, em especial para que nós tenhamos em mente o porquê Ele esteve aqui, o porquê falar que Ele é a luz do mundo. Essas perguntas não vão esclarecer tudo isso, mas elas já dão a nós algumas informações extremamente importantes. Vamos começar com essa aqui. Jesus quando? Quando Jesus aparece para nós? É o primeiro questionamento. Quando se ouve falar em Jesus? Acredito que todo mundo aqui vai pensar, bom, estamos em 2025 para trás, Jesus. É o que a gente aprendeu. Para minha alegria, não é tão simples assim. Não foi, ao que tudo indica, há 2025 anos atrás. A gente pode questionar até isso. Por que os espíritas podem questionar isso com absoluta tranquilidade? Quem é que arrisca? Quem é que com 2025 anos de criação, de existência, dá conta de coordenar a construção do planeta que nós vivemos? Que espírito é esse? Quem é que, criado simples e ignorante pelo Pai, em razão da lei de igualdade, como todos nós somos criados simples e ignorantes, consegue evoluir ao ponto de chegar à perfeição e ser designado para coordenar o trabalho de criação do planeta que nós estamos? O quando de Jesus para nós parece que é só 2025 anos, mas é muito mais. Mas vamos partir daquilo que a gente conhece como tradicional, como comum, às 0 hora do dia 25 do 12. O que é esse dia 25 do 12 para nós? É o dia que a gente comemora o nascimento do Cristo, de Jesus. Essa data é uma data que foi instituída pelo homem para unificar a presença dele para todos nós. Não é uma crítica, é só uma observação para que a gente tenha em mente que é só uma data. Jesus está conosco há muito mais tempo, porque nós temos mais do que esses 2000 anos de vida, e Ele já estava presente nas nossas mentes e nos nossos corações, talvez não ao alcance do nosso tato, ou na audição do nosso ouvido material, mas Ele já se fazia presente. Tradicionalmente, 25 do 12 foi instituído pelo cristianismo no século IV. Cristianizar um povo, olha a pretensão, a meta, o objetivo, transformar todo o planeta em uma só ideia, em uma só concepção divina de um só Cristo,
um trabalho hercúleo, um trabalho muito difícil. Por quê? Porque antes dele existiam deuses, no plural. Se a gente for observar a história do mundo antes de 2025 anos, a gente verifica que, por exemplo, os holandeses, antigamente conhecidos, ou melhor, os noruegueses, antigamente conhecidos como vikings, possuíam deuses. Os egípcios possuíam deuses. Os indianos, até hoje, veneram deuses. E o cristianismo se apresenta para nós como a proposta de unificação de um Deus. Um mensageiro que trouxe para nós a luz. O dia 25/12 coincide como o solstício de inverno. E essa data é extremamente interessante, porque no norte global, e a gente está falando ali da Europa para cima, nesse dia o dia é mais longo. O sol passa a existir para nós por mais tempo, se faz presente por mais tempo do que aquilo que estamos acostumados. Esse era um dia de festejo daquilo que se chama de pagãos. Porque era um dia mais longo, era um dia de festejar. E olha que interessante, esse dia era dia de festejo na Europa antiga, na América, naquilo que conhecemos como México, no Japão, na Índia. Mais de um povo comemorava o mesmo dia, de um sol mais longo. Na Europa era chamado de Sol Invictus. Em Roma a gente tem Natalis Sol Invicti. Sol invicto, Natalis Sol Invicti, era uma luz soberana, uma luz esplêndida, uma luz de primeira grandeza. Coincidentemente, colocaram a luz do mundo como nascido nesse dia. Será que foi à toa isso? Escolher um dia de um sol muito longo no norte global para dizer: é a luz do mundo. A gente começa a observar que a história do Cristo, embora ela esteja muito encravada no Oriente Médio, ela tem uma influência muito forte europeia. E hoje, mundial. Mas, Lucas, capítulo 2, versículos 4 e 8, fala de uma noite em que nasce o Messias. Uma noite em que pastores pastoreavam suas ovelhas em determinada região. Ao estudar essa determinada região e o clima indicado por Lucas, percebe-se que não poderia ser a data de 25 de dezembro, mas alguma data entre março e abril, uma primavera, porque pastores não pastoreiam suas ovelhas em noites de frio. Mateus, capítulo 2, versículo 1, fala de 6 a 4 anos antes do ano zero. Isso a gente encontra na Bíblia. Percebam que a percepção do Cristo é muito mais ampla do que a ideia do dia 25/12 há 2025 anos atrás. Até aqueles que o seguiram muito próximos questionam, sugerem que a data não foi o 25/12. Acredita-se por estudos que o dia 25/12 foi uma unificação da Igreja Católica pelos seus infinitos concílios. Para quê? Para conseguir de alguma maneira harmonizar e acalmar mentes e corações, evitar o tumulto e a discussão. E daí se festeja no dia 25/12 o nascimento desse que a gente chama de Jesus Cristo. Isso é tão interessante porque quantos de vocês conhecem alguém que nasceu em determinado dia, mas foi registrado em outro? Tem muito. Parece que com ele não foi muito diferente, né? Alguém demorou muito para ir ao cartório. Olha só, a relevância do quando passa a ser secundária, mas ela é importante a gente saber, porque ele está conosco há muito mais tempo do que nós imaginamos. A relevância do quando, ela acaba sendo secundária justamente pelas suas obras, pelas obras de Jesus, deixadas para nós como exemplo.
Então, a gente pode acalmar nossos corações para essa pergunta com a resposta de Jesus sempre. Nós não precisamos nos preocupar com uma data específica, é sempre, porque Ele é um irmão mais antigo e mais evoluído do que todos nós. Quando nós fomos criados simples e ignorantes, e Ele também passou por isso, também foi criado simples e ignorante, Deus deu a Ele, assim como a nós, uma meta, a meta de evoluir. É o que fala a lei do progresso, lá no livro dos Espíritos. E essa lei do progresso diz para nós basicamente o seguinte: todos serão Cristos, todos nós seremos perfeitos. Por isso que essa luz em nosso caminho é tão importante. Mas nós precisamos de olhos para ver, de ouvidos para ouvir, de tato para sentir, de um coração disposto a sentir e uma mente aberta para ir adiante. E Jesus onde? Onde é que Ele aparece para nós? É uma pergunta tradicional. Todo mundo aqui já sabe da história de Nazaré, Galiléia, Jerusalém, Belém, tranquilos quanto a isso. E a gente vai entrar justamente nesse ponto, porque o onde Jesus aparece é intrigante. Jesus, segundo a história, não nasceu nas Américas. Não nasceu no norte global europeu. Não nasceu naquilo que nós chamamos de extremo oriente, como é o Japão. Estava em outra região do planeta. Essa região aqui, a Ásia, conhecida como Oriente Médio, uma região encravada num universo de inúmeros países, um próximo ao outro e de tamanhos pequenos, de um povo sofrido e temente a Deus muito antes do aparecimento de Cristo. Hoje nós chamamos o Israel, por exemplo, de Oriente Médio. Por quê? Porque da linha de Greenwich, na Inglaterra, se a gente estiver aqui, vamos pensar que a Inglaterra está naquela parede. Da linha de Greenwich para a direita, a gente está no Oriente. Da linha de Greenwich para a esquerda, a gente está no Ocidente. Para a direita, a gente tem que andar muito até chegar em Israel. E ali é um meio termo entre o extremo oriente e é uma área de transição extremamente fértil em relações humanas. Isso não é de agora, isso é muito antigo. As rotas comerciais dessa região são extremamente intensas e ele nasceu ali. E aí vem a discussão se Jesus nasceu em Belém ou Nazaré. O que vocês acham? Belém ou Nazaré? A encarnação dele. Eu, de pequenininho, ouvia Jesus de Nazaré. E depois aprendi que ele nasceu em Belém. Me preocupei com isso não, eu sabia que ele estava aqui. Estava bom demais. Mas por que, Rodrigo? É porque no mapa a gente vai ver algumas coisas interessantes. Tem um outro mapa depois disso. Olha só. Mateus e Lucas, especificamente Lucas, capítulo 2, versículos 1 a 7 lá da Bíblia, eles falam em Belém. Nasceu em Belém. Ponto. Ocorre que Marcos lança uma dúvida. Veio de Nazaré. Ué, Rodrigo, ele pode ter nascido em Belém, mudou para Nazaré e depois ele voltou. Veio de Nazaré, isso se explica. E a gente encontra o seguinte dispositivo em Marcos capítulo 1, versículo 9. Naqueles dias, Jesus veio de Nazaré, da Galiléia, e foi batizado por João no Rio Jordão. No Jordão, né? Mas o que tem isso, Rodrigo? Olha só. Nazaré é norte de Israel, é o que eles chamam de Baixa Galiléia, também fica na Ásia. Belém fica já na Palestina. Israel e Palestina é uma mistura de territórios, assim, complicadíssima até hoje, mas já era naquela época. Não é novidade conflitos nessa região, pelo contrário, isso faz parte da cultura. Não que isso seja bom, o conflito como é hoje, mas é uma região conflituosa.
E ele nasce onde? Justamente nesse olho de furacão, onde muitos interesses existiam. Não foi à toa. Ele se apresenta para trazer a luz para um povo que esperava pelo reino da paz. Isso já era anunciado antes mesmo do seu nascimento. E o que eu quero chamar a atenção de vocês é o seguinte: estão vendo lá em cima, ó, ficou vermelho lá, Nazaré. Aqui é Jerusalém. E aqui do ladinho é Belém. Eu ouvi alguém falar que longe. Dizem que são mais de 150 quilômetros. 150 quilômetros hoje, com uma bicicleta, dá para fazer num dia. Sem muito sofrimento, para aqueles que gostam de pedalar, né? Mas naquela época, nem tênis para corrida tinha. Como é que andava? Com sandalhão. E em cada passo que se dava era uma pedrinha que entrava naquela sandália, que é o que eles chamavam os romanos de escrúpulos. É a pedra no pé que incomoda. Tem uma história que explica isso. Isso para mim é muito curioso. De Nazaré, ele veio para ser batizado por João. Mas ele nasceu em Belém, foi para Nazaré e depois voltou. Olha o tanto que esse homem andou. E por onde andou, ele levou luz, ele ensinou. A sua mansidão acalmou. Mas para outros, ele foi um tormento. Para outros, ele foi a intriga. E isso é importante a gente observar. Porque muitas vezes a gente está diante de situações que nos acalmam. Mas para algumas pessoas, são um verdadeiro tormento. Por que a gente é assim? Por que muitas vezes o que para um acalma, para outro incomoda? Para um tranquiliza, para outro ameaça? Porque nós estamos em situações espirituais evolutivas diferentes. Cada um consegue perceber aquilo que tem condição de perceber. E não foi diferente há 2025 anos atrás, nessa região tumultuada. Mesmo assim, a história nos conta que ele encarnou no Oriente, encarnou na Ásia e trouxe sim a luz. E uma luz que se projeta 2025 anos depois da sua passagem. Não era uma luz qualquer. Olha que interessante, Amélia Rodrigues, em uma das suas obras, ela fala para a gente o seguinte: a região, essa região onde Jesus nasceu, foi e é local de um povo sofredor, obstinado e temente a Deus. Mesmo antes do Cristo aparecer, eles já criam na ideia de um Deus. E esperavam um mensageiro que trouxesse a unificação, a paz, a harmonia. O que a gente espera hoje em 2025? 2025 anos depois, o que nós esperamos? Esperamos algo diferente deles? A gente espera a paz? Ou não espera? A gente espera unificar determinados pensamentos para que possamos viver com mais tranquilidade ou não espera? Espera. Talvez o problema seja esse: esperar. Jesus não esperou, Jesus agiu. E a gente continua na espera. Vamos esperar mais um pouco. Quem sabe amanhã. Jesus agiu com o que ele tinha à disposição dele. E tinha muito. Esses dias lendo um livro, uma parte de um livro, chamado O Subalterno Pode Falar. É de uma filósofa indiana. E ela questiona justamente a fala. Quantos de nós temos a possibilidade de falar aquilo que pensamos? Pouquíssimos. Sempre há um intermediário no meio. Para Cristo tinha intermediário? Não. Ele escreveu obras? Não. Ele fez postagem no Instagram, no Facebook, vídeos curtos no YouTube? Não. Mas ele fez o quê? Falou e fez o que falou. E exemplificou.
Exatamente. A fala, o comportamento são exemplos que a gente persegue até hoje. Mas por que a gente não tem sucesso como ele teve quando passou por aqui? Nossa, mas Cristo foi crucificado, como é que você diz que ele teve sucesso? Quem de nós conseguirá plantar uma ideia e 2025 anos depois essa ideia é uma das mais fortes do planeta? Para mim isso é sucesso puro. Ele conseguiu iluminar e essa luz não se apagou. Por que essa luz se expandiu tanto? E talvez tenha se expandido até pouco. Como dito anteriormente, aquela região ali do Oriente Médio é uma região de intensas relações comerciais, relações pessoais, é um intercâmbio multicultural extremamente importante até hoje. Era naquela época e continua assim até hoje. Alexandre o Grande conquistou essa região. E o que ele quis fazer? Unificar. Mas ele quis unificar pelo amor? Não. Alexandre levou a guerra e o medo e quis unificar pessoas segundo a cultura romana, segundo a cultura europeia. Não daria certo nunca. Ele desrespeitou a cultura daquela região. Cristo respeitou. Cristo estendeu a mão. Ele não impôs. Essa é uma das grandes diferenças desse homem que passou por aqui, desse espírito perfeito, para outros tantos que tentaram dominar essa região. Unificar culturas é extremamente complexo. A gente pode passar da unificação cultural pelo desrespeito. Como assim pelo desrespeito? Eu morei 20 anos e meio no Mato Grosso. E lá no Mato Grosso, as famílias mais tradicionais e também as mais simples, elas têm um hábito de falar bicicleta, crasse. Vai, Rodrigo, isso está errado. Está errado com o português culto. Mas para a região e para o falar cuiabano, isso é sinal de identidade cultural. E está dizendo assim, eu sou cuiabano com muito orgulho. Aqui em Goiás não é diferente. O linguajar aqui tem as suas características. Tentar corrigir isso é até um desrespeito. Isso não quer dizer que você vai para uma prova de vestibular ou de Enem e fala escrever assim, você vai escrever o português culto. Mas criticar, prejulgar, condenar é um desrespeito à cultura local. Alexandre, o Grande, quando passou por lá, foi como uma patrola. Ele quis deixar tudo bonitinho e plano. Cristo não. Mas ele lançou a luz sobre a ignorância, sobre o desrespeito entre eles e entre os outros. Herodes. Alguns dizem que ele nasceu justamente ao final do reinado de Herodes. E Herodes tentou alinhar-se aos romanos e transformar aquela região numa só cultura. E por que isso tudo é importante, Rodrigo? Por uma razão. As tentativas de unificação dessa cultura, essa força, esse movimento, abraçaram a ideia de Jesus. E ela foi difundida pelo mundo por uma região que tem um intenso intercâmbio de pessoas e relações. Jesus chegou lá, acredito eu, na minha simples ignorância, ou enorme ignorância, sabendo que aquela era uma região em que a palavra dele se expandiria pelo mundo. Talvez se ele tivesse vindo para a Amazônia, aquilo que nós conhecemos como Amazônia, o resultado fosse outro. Talvez se fosse para o Japão, ele ficava restrito àquela magnífica ilha, mas ele preferiu um local de intenso relacionamento humano. E o que o ser humano gosta de fazer? É involuntário. Alguns são mais controlados. Conversar. Minha mãe falava fofocar. Fala ainda, né? Fofocar. A gente gosta de falar, em especial do alheio, né? Essa era uma região fértil para isso. Um povo com fé, temente a Deus, esperando a chegada do Messias, do reino da paz, vai falar o quê? Vai falar que ele chegou. Chegou aqui, na minha cidade. Isso é conversa para gerações e mais gerações. E todo aquele que passava por ali
tinha contato com a história, se encantava e levava para casa. A casa podia ser a América, a Europa, a China, a Índia e por aí vai. Daí a importância de entender o quando e o onde. Ele foi um estrategista e não foi à toa. Ele precisava trazer para nós aquela postura que está ali, naquele quadro. Ele está entrando na casa, olha o que ele está fazendo. Está batendo na porta. O Filho do Criador está batendo na porta e pedindo: posso entrar? Quantas pessoas a gente conhece, ou já passou por isso, que às vezes entram? Onde você está? Num comércio, na casa, no trabalho, ou você está conversando com alguém, você atravessa na sua frente, já... Ele bateu na porta, ele não precisava nem encostar na porta. Isso é só um exemplo da educação, da sensibilidade de um ser perfeito. E deve ter muito mais para a gente aprender. Mas, olha só o que eu encontrei também na Amélia Rodrigues. É uma obra que está lá no finalzinho, tem o título dela: Sou Eu. Mas eles não o compreenderam, não o receberam, não o quiseram. Esperaram tanto, mas não compreenderam, não receberam e não o quiseram. 2025 anos depois, nós compreendemos Jesus? O que vocês acham? Eu, absolutamente tranquilo, não compreendi ainda. Não tenho essa capacidade espiritual, intelectual e muito menos moral. Mas estou tentando. Recebi Jesus? Pai, Rodrigo, daí nunca foi lá em casa. Já deu para ver que não recebeu, então, né? A casa do Pai são muitas moradas, não é isso? Uma delas sou eu. Outra delas é você, é você, é você. E onde é que Jesus habita? Na morada do Pai. Aqui comigo. Para receber é tão simples. E a gente quer? Não, eu quero falar mal do vizinho. Eu quero ficar olhando na internet a fofoca do artista. Eu quero cobrar mais caro pelo meu serviço, porque eu sei que aquele ali tem mais dinheiro. Será que eu quero Jesus aqui ao meu lado, que não tinha nenhum travesseiro para dormir? Isso é para a gente refletir. Mesmo sendo desrespeitado, traído, torturado, e ele foi, e muito, a sua carne, né? A ideia do Cristo naquela região do Oriente Médio se expandiu como um holofote, um farol que consegue atingir o infinito. Aquilo que os nossos olhos podem ver, aquilo que os nossos ouvidos podem ouvir, essa luz continua firme e forte. E ainda que eu não queira essa luz, ela se faz presente. E aqui eu chamo a atenção para essa ideia de luz do mundo, porque comumente eu escuto que Deus continue te iluminando ou que Deus te ilumine. Eu me pergunto, será que Ele escolhe quem Ele vai iluminar? Ou será que essa luz está aí, 24 horas por dia, e eu é que muitas vezes procuro a sombra, procuro me esconder da luz? O Pai nos ilumina o tempo todo, assim como Jesus. Eu é que tenho que ter vergonha na cara de procurar essa luz, enxergá-la, tomar um banho de luz ao invés do banho de sol para ficar moreno, bonito, bronzeado. Vai tomar um banho da luz de Cristo. Se exponha a essa luz e fique lá, absorvendo o que Ele pode te entregar, e pode entregar coisa demais. Quem é Jesus, afinal de contas? Quem arrisca? Quem é Jesus? Quem? Já dá para dizer que é o nosso irmão. Exatamente. É nosso irmão. E é o irmão mais velho. Aquele que já passou por muita coisa. Aquele que nos avisa, que nos alerta, que fala por aí não, é por aqui, ó, presta atenção. Mas a gente é o quê?
teimoso até dizer chega. E a gente fala assim, não, o irmão não sabe de nada. E vai para lá, ah, mas eu não tenho irmão, Rodrigo, mas tem pai, tem mãe. Que no final das contas é tudo irmão e irmã. Já dá para começar por aí. É nosso irmão. Olha lá. A história dele é muito anterior aos 2025 anos. 1000 anos antes dele, a gente já tem registros feitos por Davi no Antigo Testamento, livro 1, Salmos capítulo 2, versículo 2. Já se fala do Messias, filho de um Deus que traria para nós tranquilidade, felicidade e paz. Mas olha que interessante, é o tempo todo lendo isso. Ele trará, ele fará, ele inaugurará uma nova ordem. E nós? Nos comportaremos como crianças que aguardam o presente no dia do aniversário, no Natal? É isso? A gente aguarda, a gente espera. O primeiro exemplo foi o que ele fez e trouxe para nós a informação que a gente muitas vezes se recusa a ver e está à nossa frente. Jesus foi um provocador. Provocador, Rodrigo? Sim. Ele provoca algo que hoje, em 2025, está sendo doído para muitas pessoas fazerem. É uma palavrinha pequenininha. É um verbo. Esse verbo é pensar. Jesus provocou as pessoas para que elas pensem, raciocinem, reflitam e continua assim até hoje. Mas parece que há 2025 anos atrás não doía. Hoje parece que está doendo. Parece que é mais fácil não pensar. Faz. Né? Não refletir. Segue. Isso é um perigo. Porque a gente pode seguir a manada para um precipício. Esse é um comportamento de animais. Irracionais. E nós somos animais, mas somos os racionais. Ele só está nos provocando para que a gente use essa ferramenta. Jesus é nome próprio, Cristo é título. Esse é um outro ponto muito interessante. Título que nós demos. O nome dele também nós demos, Jesus. Mas Cristo é título. Ungido, Messias. Tem outro título que foi dado para ele. Esse aqui. Quem é que sabe o que significa? INRI. Jesus de Nazaré, rei dos judeus. Será que ele está importando com o título? Ungido, Messias, Cristo. E esse que foi colocado na sua cruz de maneira sarcástica e cruel? Não. Não se preocupa. Ungido, a ideia de santo. Eu coloquei isso aqui porque a gente tem a palavra santo muito comum no nosso vocabulário, no nosso dia a dia. Mas o que significa santo? Tem uma oração que fala em santo. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Santo, santificado quer dizer o quê? Puro. Sem qualquer impureza, sem qualquer pecado, sem qualquer mal no seu coração e na sua mente. A ideia de ungido é essa. Da extrema-unção, aquele que faz o sacramento da cura, ou seja, aquele que limpa todos os males. Messias, olha que interessante. Estou cansado de ouvir falar Messias, Messias. Eu acho bonito, né? O Messias veio e trouxe para nós a boa nova. Quem é Messias? O que significa Messias? Aquele que veio redimir o povo. Novamente, a gente está terceirizando a responsabilidade para quem? Ele veio redimir? É isso? Ou ele veio me ensinar a redenção? Aí eu não consigo parar de perguntar. Minha cabeça funciona assim o tempo inteiro, porque é cheia de dúvida. Quem é que repara? Redimir. Quem é que salva? Quem é que liberta? Jesus? Ou eu? Sou eu. Por isso que tem uma lei chamada lei do trabalho. Bora trabalhar, nós não estamos em férias aqui. Liberte-se, repare, salve-se. Ah, mas Rodrigo, como eu faço isso?
Olha para o teu guia e modelo. Começa por aí, pelo básico. Jesus é guia, é modelo de perfeição moral na terra. Questão 625, Livro dos Espíritos. Olha só que interessante, guia e modelo. São duas palavras com dois significados diferentes, extremamente importantes. Olha a pergunta que Kardec fez. Qual o tipo mais perfeito que Deus tem oferecido ao homem para lhe servir de guia e modelo? Olha a resposta. Enorme, né? Jesus, pronto. É isso, gente. Não precisa ficar tentando uma engenharia para ouvir mais, para ter mais paciência, para ter mais calma. Segue o que Jesus mostrou para nós. Guia é uma diretriz inspiradora. Ele veio para inspirar, não para fazer por mim. É diferente. Eu faço a liberdade, eu faço a reparação, inspirado nele. Olha só, João, capítulo 14, versículo 6. Disse-lhe Jesus: eu sou o caminho, e a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Ele está dizendo para nós: confia, me segue, que você vai encontrar o Pai como eu encontrei, e aprenderá com Ele como eu aprendi. É essa a proposta dele. Modelo, aquele que serve de referência com os exemplos, como a gente falou agora há pouco, aquele que ensina, por exemplo. Jesus ensinou o tempo todo, mas infelizmente nem todo mundo tinha condições de aprender, ou não queria. E mesmo sabendo que ele é o guia e o modelo, outro questionamento: por que é que nós seguimos guias e modelos perigosos? Por que a gente prefere o mais fácil? Porque é mais fácil, né? E por que é mais fácil? Olha só, porque seguir Jesus exige um esforço moral, não é um esforço físico, é moral. É saber que eu posso fazer o que eu quero fazer, mas não me convém. Porque eu não presto contas só nesse plano, eu vou prestar contas em outro lugar. Ou a gente pensa que é fácil educar. Não é. Ser educado é bem mais difícil. A gente precisa entender que possui limites. Por que eu coloquei isso aqui? Porque eu não posso brincar de Deus, eu não posso brincar de Jesus, eu não sou Ele, eu não faço o que Ele faz, eu sou limitado, imperfeito, primitivo nos meus sentimentos, na minha moralidade, na minha intelectualidade. Então, eu preciso de um guia, eu preciso de um orientador, eu preciso de um mestre. Sim, para quê? Para que eu possa reparar, para que eu possa redimir, para que eu possa me salvar, me libertar, para que eu possa fazer o bem. E para isso existe limite. E a nossa sociedade em 2025 entrou numa loucura de que não tem mais limite. Nós temos. Nós cansamos. Nós esgotamos. Quando é que a gente para olhar para a obra de Deus? A perfeição que ela é. A gente tem que tomar muito cuidado com os excessos de positividade. Eu posso tudo. Calma, você não pode ser Deus, você não pode ser Cristo. Diminui menos, como diziam para mim, menos. Seguir Jesus significa seguir a luz do amor. E o que é o amor? Dá para a gente pensar o seguinte: o amor, no latim, é a afeição, é o desejo, é a paixão. Já do grego é mais elaborada a explicação. Ágape, amor divino. Eros é o desejo sexual. A filia, amor fraterno. E no nosso dicionário, afeição consanguínea ou de afins. Tudo isso pode ser tratado como amor, mas para Jesus é diferente. Amor é doação, não é barganha. Amor não é sistema bancário, que eu deposito amor para retirar amor depois. Ou pior, eu vou lá e saco o amor sem qualquer tipo de depósito. Nós temos isso todos os dias nas nossas relações. Alguém deposita amor e fica esperando o retorno. E tem aqueles que não depositam nada, mas querem
As mães conhecem muito bem essa segunda parte, né? Os filhos querem, os maridos querem em relação à mulher. Essa é a ideia do sistema bancário do amor. Cristo não trouxe isso para nós. Cristo falou para a gente o seguinte: amor é doar. O que eu dou não é mais meu, é seu, eu doei, faça o que você quiser. E para doar amor, eu tenho que me amar. E ele falou isso para nós. Ama o próximo como? Então eu preciso me amar antes de amar o próximo. Amor não é tormento, é mansidão. Jesus não barganhou. Jesus só depositou, não quis sacar nada. Foi manso, foi pacífico com todos. Por que eu acrescentei o pronome indefinido todos? Isso é provocativo. Porque eu não amo todos. Ah, Rodrigo, eu amo todos. Ama o traficante? O senhor das armas que está tocando terror lá em Gaza, ou em Israel, ou na Ucrânia, ou na Rússia? Aquele que violenta criancinhas? Aquele que mata? Eu consigo? Não consigo. Mas ele sentou à mesa como um traidor. Ele amou todos. Jesus é esclarecedor. Olha só, João 8, versículo 12. Falou-lhes, pois, Jesus outra vez dizendo: eu sou a luz do mundo, quem me segue não andará em trevas, mas terá a luz da vida. Mateus 22, 37. Amarás ao Senhor teu Deus de todo o teu coração e de toda a tua alma e de todo o teu entendimento. Falou de coração, falou de alma e falou de razão. Não é uma fé irracional, é uma fé raciocinada. Amarás o teu próximo como a ti mesmo. Jesus foi e é luz onde havia trevas. E a luz resplandeceu nas trevas, mas as trevas não a compreenderam. Olha o que João fala aqui. A luz resplandeceu nas trevas. A gente já conseguiu compreender a luz? As trevas daquela época não compreenderam, e nós? Talvez a gente seja mais trevoso do que nós imaginamos ou percebemos. Questão 308 do Consolador. A lição do Senhor permanece incompreendida para a maioria dos corações que persistem em não ver a luz, fugindo à verdade. Isso é contemporâneo, isso é Emmanuel. Isso não tem 50 anos. Nós ainda estamos nas trevas. Por pura teimosia, Jesus ensinou o caminho do bem, que a caridade leva à paz, que segui-lo é se direcionar à ideia daquilo que chamamos de felicidade. Ele educou pelo amor. E o que é Jesus, afinal de contas? Se a gente pergunta o que é Deus, por que não perguntar o que é Jesus? Jesus é semear a necessidade de pensar, é ouvir aqueles que falam, é promover a fé, é ensinar pela humildade. Olha só esse exemplo de humildade. João capítulo 6, versículo 15. Multiplicação de pães e peixes. Que o viriam arrebatar para o fazerem rei. Tornou a retirar-se para o monte, ele só. Depois que multiplicou a comida, todo mundo se deslumbrou. De barriga cheia é mais fácil se deslumbrar do que de barriga vazia. E aí eles se reuniram e falaram: ele é o nosso rei. Nunca foi bobo, nunca foi desavisado. Ele percebeu a organização e saiu tranquilamente, sozinho, se retirou e foi falar com o Pai. Em nenhum momento ele quis dizer, justificar, esclarecer que ele não podia ser rei ou que ele tinha que ser o rei. Porque o reinado dele não é aqui. Ele só veio para ajudar. Olha só essa imagem. Quem conhece esse trechinho, essa imagem, que lembra de quê? A Santa
Por que eu peguei só Jesus e os outros 3 apóstolos? Pedro, João e quem que está ali, ó, na mesa, segurando uma coisa na mão? Quem falou? Judas. Olhem a mão de Judas. Vocês conseguem ver? Ela está assim. Olhem a mão de Cristo. Também está assim. Ué, peraí. Jesus ia dar mão para Judas? Não. Ele daria o pão umedecido para o seu traidor. Porque o questionaram quem o trairia. Em João, capítulo 13, versículo 26, na verdade isso é bem maior que só o versículo 26, são 37 ou 38, se eu não estou enganado. É linda a história que deu a base para Da Vinci criar a Santa Ceia. E lá perguntam a Cristo: quem é teu traidor? Ele não fala o nome, ele só diz que estão entre os 12. Mas eu entregarei o pão úmido àquele que me trairá. Aquele que o entregou, ele amou. Crucificado, o que ele pediu para o Pai? Perdoa-os. Se a Patrícia me beliscar, só beliscar, ela nem me crucificou, nem me chicoteou, eu não dou conta de falar isso. E ele, depois de torturado, crucificado, com amor no coração, ainda fala: perdoa-os. Porque Jesus serviu. Ele não veio para ser servido. André Luiz fala disso. André Luiz fala para nós: enquanto aguarda o trabalho, trabalha, espera trabalhando, espera se preparando. Quando você estiver pronto, o trabalho aparecerá. Ou seja, não fique aguardando, sirva, faça, aconteça, mas não de qualquer jeito. Siga esse exemplo, esse guia. Essa luz que nós chamamos de Jesus no mundo é paz, é mansidão, é justiça divina, é amor, é doçura, é a tolerância, é o perdão, a liberdade, é a palavra de Deus. Por que eu falei que eu nem arranhei a superfície dos estudos de Jesus? Vai muito além de tudo isso, é fascinante. A gente ficaria aqui por muito tempo, mas a Joana já está me olhando assim: vamos, termina. De onde é que eu tirei essas informações? Daqui. Essa é a bibliografia, tá? E Patrícia que me ajudou, ela que me apresentou vários livros para eu poder pesquisar. Eu agradeço demais a oportunidade de ter feito esse estudo, que é só o início. A curiosidade aumentou mais ainda para eu tentar compreender o que é Jesus. E agradeço a oportunidade de estar aqui outra vez. É com muita alegria que eu venho, como eu disse antes. É um trabalho gratificante e feito de coração, sem qualquer barganha. É doação pura. Um abraço para todos, fiquem com Deus e até a nossa próxima oportunidade. Rodrigo, nós não temos palavras para te agradecer por tanta luz transmitida através desses comentários sobre Jesus, que é, eu acho que, o nosso assunto preferido, tá? Muito obrigada. E ele continua a te mostrar a luz para que você a encontre, tá? E que nós todos também possamos encontrar essa luz nos nossos caminhos todos os dias. Então, mais uma vez, vamos agradecer por tanto que recebemos dessa casa, por tanto que recebemos de Jesus, por nos ter dado a oportunidade de conhecer todos os seus ensinamentos. E o que rogamos a Ele é que esteja conosco
nos mostrando essa luz, abrindo os nossos corações, para que possamos de verdade beber nessa fonte inesgotável de amor que Ele colocou para todos nós. Muito obrigada, Jesus. E ser conosco, hoje e sempre. E que assim seja. Então, meus irmãos, uma boa noite para todos e que possam aguardar serem chamados para o passe, para o tratamento. E nos veremos na próxima sexta-feira com a graça de Deus. Fiquem em paz.